Olá, seja muito bem-vindo a essa aula, onde a gente vai falar um pouco sobre mercados. O mercado de topografia com drones, ele tem crescido bastante e o objetivo dessa aula é você entender como foi esse crescimento, qual que é o tamanho desse mercado, quais são os mercados mais promissores, para que você consiga ter uma análise geral para você decidir qual mercado você vai optar, se você está estudando entrar nesse mercado, qual que é o mais promissor. Então esse é o objetivo da nossa aula. Vamos lá? Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Manuel Silva Neto, eu sou engenheiro cartógrafo formado pela Unesp, campus Presidente Prudente. Tenho MBA em Gestão Estratégica pela USP, campus de Ribeirão Preto. Sou professor de fotogrametria com drones na PUC, no Paraná, em Curitiba. Fui eleito a personalidade do ano no mercado dos drones em 2016 e atualmente eu sou fundador da Dronenge e também atuo aqui como CEO na parte estratégica da empresa. Beleza? Bom, a Dronenge é uma empresa especialista em topografia com drones, em mapeamento aéreo com drones. Fazem 5 anos que nós estamos no mercado. Nós somos especialistas na parte de educação e temos quase 8.000 alunos na nossa base aqui de alunos, no qual nós formamos pessoas do Brasil inteiro e até mesmo fora do Brasil. Nós ganhamos alguns prêmios, no que a gente se orgulha muito, e eu sempre gosto de compartilhar, que são prêmios linkados à qualidade. Então, em 2017, nós ganhamos o prêmio Quality, que eles analisam as empresas do mercado e dá esse prêmio à referência do mercado. Nós também ganhamos o prêmio 2017, 2018 e 2019 da ANSEC, que é a Agência Nacional de Empreendedorismo, Cultura e Comunicação, também como referência no mercado. Então, todos esses prêmios, a gente não sabia que estava concorrendo, eles analisam, fazem clientes ocultos, né, conversam com os nossos clientes e acaba dando esse prêmio aí para a empresa que tem o melhor trabalho aí no mercado. Esse ano de 2019 a gente ficou muito feliz porque a gente ganhou o nosso primeiro prêmio internacional de qualidade, que é o prêmio da Quality, no qual eu vou receber lá em Foz do Iguaçu, onde vou me juntar com mais de 450 líderes da América Latina, que todo mundo também ganhou esse prêmio, onde a gente vai discutir sobre tecnologia, desenvolvimento sustentável e mais algumas coisas aí para o futuro, tá? Bom, vamos ao que interessa, vamos à aula propriamente dita, né? Quando a gente fala de mapeamento aéreo, de mercado de drones, tem que entender que o mercado dos drones ele é um mercado muito grande, muito amplo. Então você pode utilizar drones até para fins militares, foi da onde tudo isso surgiu. E dentro do mercado civil, ele pode ser utilizado para hobby, pode ser utilizado para mídia, ou seja, para você fazer imagem aérea, filmagens aéreas, e também ele pode ser utilizado para engenharia, que é o nosso foco. Então toda vez que você ouve topografia com drones, você ouve mapeamento aéreo com drones, você está falando do mercado de engenharia. Então você está coletando dados, processando dados para ser executados em projetos de engenharia em diversos segmentos, tá? Bom, então o nosso foco aqui, mercado de engenharia. Recentemente saiu na Forbes, edição 70, foi em setembro de 2019, uma matéria sobre o mercado dos drones e eles trouxeram algumas informações do mercado mundial, onde a gente pode conhecer quais são os mercados mais potenciais para o uso dessa tecnologia. Então, como você pode ver aí no gráfico, 41% desses 14 bilhões ele é destinado para o mercado de infraestrutura, 26% no mercado de agricultura, 10% de logística, 8% de segurança, 7% entretenimento, 5% seguros e 3% mineração. Aqui ele não entra também um dado do mercado de meio ambiente, né? Então talvez o mercado global não veja isso como aplicação, mas aqui no Brasil nós temos grande aplicações, um grande mercado também de meio ambiente, tá? Isso mostra o quê? Você deve estar pensando, né? Nossa, 14 bilhões, o mercado está crescendo, deve estar muito concorrido. Na verdade, não. Isso mostra que se o mercado vem crescendo e se ele vem sendo promissor em alguns segmentos que são chaves para o desenvolvimento econômico, isso quer dizer que o mercado ele vai se fortalecer e ele vai crescer cada vez mais. Porque é muito comum, às vezes, surgirem tecnologias, novos mercados, que eles não se mantêm. Ou seja, você tem uma crescente do mercado, depois esse mercado cresce e desaparece. Diferentemente do mercado dos drones, que eles vêm crescendo ano a ano exponencialmente, então cada vez mais os drones vão estar presentes aí, seja na engenharia ou no nosso cotidiano, tá? Mas e no mercado brasileiro? Como está esse mercado aqui no Brasil? Bom, eu trouxe alguns dados também da Forbes representando o mercado brasileiro. Vamos dar uma olhada? Bom, segundo a matéria da Forbes, em 2019, o mercado dos drones vai movimentar 500 milhões de reais no Brasil, gerando 100 mil empregos diretos e indiretos, tá? Um outro dado também relevante que eu achei na matéria foi das aeronaves cadastradas no sistema da ANAC. Então, em 2017, eram 820 aeronaves cadastradas para fins comerciais, ou seja, empresas utilizando para serviços.
Em 2019 são 3.400, ou seja, um aumento de 400%. Então, novamente, você vai estar pensando, nossa, tá muita gente entrando, talvez não seja o momento de entrar. O mercado dos drones, por mais que ele já é um mercado que está se consolidando aí há 5 anos, você pode considerar que ele ainda é um mercado em ascensão, porque ele não, a maioria das pessoas não estão utilizando ainda é uma parte pequena, tá? Um outro detalhe também que eu trago, isso acompanhando aí mais de 8 mil clientes e 5 anos totalmente focado nesse mercado, é que tem o mercado brasileiro, ele tem um grande potencial. Porém, a gente sabe que é difícil empreender aqui no Brasil, mas o grande lance aqui do Brasil é que se você faz um trabalho com qualidade, isso te diferencia da maioria das outras empresas. Exatamente, qualidade era para ser uma coisa óbvia e que todo mundo deveria prestar serviço de qualidade, porém aqui que a gente percebe que não, que se você faz um produto de qualidade, você se diferencia da grande maioria. Então, hoje eu olho os meus alunos, os meus clientes que ainda estão no mercado, são esses clientes que são aficionados por qualidade. São aquelas pessoas que às vezes pode até tomar um prejuízo de um projeto, mas vai entregar um produto com qualidade e isso vai ganhando nome para a empresa dele, e isso vai se fortalecendo no mercado, tá? Então, é um mercado que está crescendo sim, porém, como qualquer outro tipo de mercado, tem a seleção natural. Aqueles que fazem um bom trabalho fica, aqueles que não fazem um bom trabalho acaba saindo, tá? Vamos conhecer um pouco a fundo quais são as aplicações, quais são os mercados potenciais aqui no Brasil, tá? Bom, primeiramente a gente tem que dar um passo atrás e entender que quando a gente fala de topografia com drones, mapeamento aéreo com drones, nós estamos falando de geociências ou geotecnologias. Basicamente são ciências e tecnologias que trabalham com geoinformação, com dados, com coordenadas conhecidas, tá? Nós temos 4 ciências que eu trouxe principais, que é sensoramento remoto, são câmeras embarcadas em satélites que estão em órbita em volta da Terra. Topografia, que são sensores que você percorre o terreno, né, no próprio terreno para coletar os dados. Fotogrametria, são câmeras embarcadas em aeronaves, seja elas tripuladas ou não. E batimetria são sensores em navios ou até mesmo em drones, né, que são navios ali, sem pilotos também, assim como são as aeronaves, né? Bom, o nosso foco aqui é a fotogrametria, ou seja, por trás da topografia com drones, por trás do mapeamento aéreo com drones, existe uma ciência chamada fotogrametria e vamos falar um pouco mais dessa ciência para que você tenha ciência dela. Bom, a fotogrametria está ficando muito conhecida por conta dos drones. Eu acredito que esse foi o grande papel dos drones, ou seja, diminuiu o custo, popularizou a ciência. Porém, ela não surgiu com os drones. Era muito comum, quando eu entrei no mercado, isso em 2013, que muitas pessoas ficavam perguntando assim, nossa, mas funciona isso? Funciona? Dá pra fazer realmente com drone? Eu não entendia muito bem isso porque eu sou engenheiro cartógrafo, ou seja, eu aprendi fotogrametria desde a tripulada, desde a época que era sensores analógicos em balões, então eu tive todo esse conceito histórico. Então quando a pessoa perguntava para mim se funcionava, para mim não fazia muito sentido, porque funciona há muito tempo, funciona já há mais de 100 anos. O drone em si, ele é apenas uma plataforma, um avanço tecnológico na plataforma de aquisição de dados. Então, o que antes era feito com aeronave, hoje é feito com robô voador. Vamos dar uma olhada, então, no contexto histórico da fotogrametria. Bom, aqui eu tenho uma definição de fotogrametria. Existe uma sociedade internacional de fotogrametria e sensoramento remoto que define como ciência e tecnologia de aquisição de informação sobre um objeto sem contato direto entre eixo e sensor. Deve ter ficado um pouco confuso para você, né? Mas eu acredito que você tem um conhecimento do que é topografia. Já deve ter visto alguém trabalhando, seja numa estrada, numa cidade, algum projeto de engenharia. Na topografia, para mim conseguir levantar o terreno, obter informações do terreno, eu preciso percorrer o terreno. Por quê? Porque se eu quero saber um prédio, eu vou ter que ir lá no canto desse prédio, colocar um prisma lá, e um outro operador aqui com a estação total vai ter que fazer a leitura. Ou vou pegar, por exemplo, um GPS, RTK, e vou ter que ir lá no canto, posicionar ele aonde eu quero coletar o ponto. Então, ou seja, na topografia, um ponto que eu quero determinar, eu preciso ocupar esse ponto, eu preciso chegar até ele e materializar ele lá no terreno. Diferentemente da fotogrametria e do sensoramento remoto, ou seja, a coleta de informação é feita de forma remota. Eu fotografo o terreno, seja por aeronave ou por satélite, processo essas imagens e a partir depois que eu processei, eu consigo gerar produtos cartográficos no qual eu consigo mensurar o terreno remotamente para esses produtos que eu gerei. Então esse é o grande diferencial, beleza? Ela surgiu entre 1849 e 1900, tá? Foi câmeras analógicas embarcadas em balões e depois foi sofrendo avanços tecnológicos de acordo com o tempo. Então, de 1901 a 1950,
teve a fase de fotogrametria analógica, foi marcada pelo surgimento dos aviões. 1951 a 1990, fotogrametria analítica, marcada pela chegada dos computadores. E aí, de 1990 até os dias de hoje, nós vivenciamos a fotogrametria digital, que foi marcado pela chegada das câmeras digitais, tá? Então, basicamente, o que você faz com a topografia, você também faz com a fotogrametria, claro, dando aí as devidas limitações e proporções de cada tecnologia, tá? Mas o objetivo é o mesmo, levantar informações do terreno para que eu consiga fazer um projeto nesse terreno de interesse que eu quero, beleza? Bom, o que mudou então com a chegada dos drones? Basicamente, a plataforma de aquisição de dados, tá? Então, você tinha antes lá uma aeronave com piloto, todo esse custo, que eu vou falar mais no próximo slide, e hoje você tem um robô voador que é muito mais barato, tá? Consegue gerar os mesmos produtos, com as mesmas qualidades, até melhores, porque eles estão sobrevoando mais próximo do objeto, porém também vale ressaltar da proporção, né? Uma área que você consegue mapear com um avião é muito maior do que uma área com drone. Depende também do drone, né? Tem aeronaves com 3 horas de autonomia e aeronaves também que são movidas a gasolina que tem até 4, 5 horas de autonomia. Então, ou seja, é a mesma autonomia de um avião. Então, o futuro com certeza será drones. As empresas que trabalham hoje com avião, o futuro é ter uma operação com drone mais enxuta e mais eficiente, tá? Vamos conhecer um pouco de como que era o mercado antes e como que é o mercado após os drones, para você entender exatamente qual que é a oportunidade de trabalho que tem aqui, seja para você trabalhar numa empresa ou seja para você empreender, tá? Bom, mapeamento aéreo com aeronave tripulada. Antigamente qual que era o cenário? Tinha poucas empresas grandes. Por quê? Porque é muito caro para você ter uma estrutura de mapeamento aéreo convencional, tradicional. Eu trabalhei em 2013 numa empresa em São Paulo, no qual a gente importava sensores da Alemanha e revendia aqui no Brasil para serem instalados em aeronaves tripuladas. Para você ter uma ideia, esse sensor completo importado era vendido aqui no Brasil por R$1 milhão. Sem contar nos custos para você comprar uma aeronave, 1 milhão e pouco, às vezes até mais, tá? Sem contar também o custo de piloto, de hangar, a gasolina de avião é super caro, ou seja, é muito caro para você abrir uma empresa e a logística para você manter uma empresa também é cara, tá? Então esse era o cenário, você tinha poucas empresas de médio e grande porte. Era difícil, não tinha como ter uma empresa de pequeno porte porque o capital necessário para investir era muito alto, tá? Com a chegada dos drones, o que aconteceu? Muitas empresas pequenas. Então, ou seja, como ficou muito barato para você ter uma operação com drone, hoje com R$30 mil você monta uma operação completa e já consegue gerar produtos também. Então hoje você tem muitas empresas pequenas, você tem muito autônomo, então pessoas que trabalham por conta ali. Então o que aconteceu hoje no mercado? Diminuiu o custo drasticamente, popularizou muito, tá? Bom, em relação aos projetos, você antes tinha muitos projetos grandes, tá? Então, por exemplo, logo quando eu me formei, eu fui trabalhar no Espírito Santo e trabalhava dentro de uma empresa de aerolevantamento que ela fazia projetos de aerolevantamento. Qual que era o cenário dessas empresas? Elas tinham projetos milionários para mapear tipo um estado, para mapear uma cidade como São Paulo, uma cidade grande, e você tinha tipo 2 anos para entregar esse projeto. Então você tinha projetos milionários caros e tinha um projeto que era para entregar num longo período. O que aconteceu com a chegada dos drones? Hoje você tem projetos de pequenos para médios e os projetos são muito mais rápidos, tá? Então hoje, basicamente, uma média de entrega de projeto de drones é 60 dias. Você tem 30 dias, tem até menos, tem 90, 120, mas 60 dias é meio que um projeto ali, vamos dizer assim, a média de tempo que você tem para entregar. E antigamente você tinha 2 anos, então você pegava um projeto milionário e tinha 2 anos para entregar esse projeto e sustentando a sua empresa, tá? Pegava mais de um também, enfim, mas você não tinha, tipo, mais de 5 projetos dentro de uma empresa. Hoje, uma empresa dessa, para sustentar no mercado, ela vai ter que mudar totalmente a sua estrutura. Então ela vai ter que aprender a fazer a gestão de vários projetos pequenos, com várias equipes e trabalhar com dinamismo disso, tá? Então mudou muito a configuração aí do mercado, tá? Você tinha projetos caros, como eu já citei, e hoje com os drones você tem projetos mais baratos, tá? Então basicamente o que o drone fez? Por exemplo, uma pequena empresa de construção civil, para fazer um loteamento na cidade, para fazer um mapeamento de linha de transmissão pequena, projetos antes que não era viável trabalhar com a fotogrametria tradicional. Por quê? Porque somente o custo de logística para você fazer um mapeamento aéreo já não entrava dentro do orçamento do projeto. E hoje, com a chegada dos drones, você consegue, tipo, projetos pequenos já consegue utilizar. Então, esse é o fator de oportunidade.
se você pegar o Brasil essencialmente é formado por pequenas e médias empresas. São poucas grandes empresas que tem aqui. Então você abre o mercado, você abre o leque de aplicações e você vê uma grande demanda. Por exemplo, municípios, somente municípios grandes poderiam fazer mapeamento aéreo. Hoje o município de 5 mil habitantes consegue fazer. Então você abre também um leque, sendo que no Brasil 95% dos municípios têm menos de 100 mil habitantes. Então você está percebendo que o fator oportunidade é muito por conta da diminuição de custo e a popularização da ciência, então onde eu consigo aplicar em muitos mais mercados e muitos mais segmentos por conta disso, ok? Então basicamente como que funciona um projeto de mapeamento aéreo? Você faz o planejamento do voo em escritório, em campo você faz a coleta das imagens, no primeiro momento você tem apenas imagens aéreas, você não consegue fazer nada com aquilo ali. A partir do momento que você processa essas imagens aéreas junto com o log do voo, que são as informações do voo, eu pego esses dados, processo e consigo modelar o meu terreno. Consigo gerar um modelo 3D do meu terreno e a partir daí eu consigo mensurar esse terreno e fazer projetos em cima desse modelo ou em cima desse mosaico de ortofoto, dessa imagem já referenciada. Então, ou seja, isso é resumidamente as etapas de um projeto. Planejamento do voo em escritório, execução em campo, pega esses dados do campo, traz para o escritório, processa e dentro do escritório você consegue manipular esse terreno, tá? E projetar fazer o seu projeto. Depois pegar esse projeto e executar, beleza? Falando um pouco das plataformas, tá? Existem dois tipos de plataformas no mercado, que é o asa fixa e o multirotor, tá? O asa fixa, ele tem maior autonomia e, consequentemente, maior área de cobertura. Por quê? Porque ele é similar a um avião, tá? Então ele consegue planar, tá? Ele consegue usar o vento ao seu favor. E ele tem apenas um motor, então, ou seja, ele consome menos energia. Automaticamente, maior autonomia de voo. Automaticamente, maior cobertura, ou seja, maior área ele consegue mapear, tá? Ele tem a questão dos sensores intercambiáveis. Como assim sensores intercambiáveis? Eu consigo colocar uma câmera RGB, posso colocar uma câmera infravermelho nele, uma câmera termal, dependendo do modelo, até uma câmera multispectral, ou seja, eu tenho uma liberdade maior de troca de sensor, tá? Em relação ao multirotor, ele tem menor autonomia, consequentemente menor área de cobertura, tá? Vamos colocar um parênteses aqui. Aqui no multirotor eu vou falar das aeronaves DJI, que são a grande maioria do mercado, tá? Porém, existem também multirotores com 1 hora de autonomia, só que são muito mais caros. Existem multirotor que permite você intercambiar sensores, mas também são mais caros. Então vou fazer um recorte aqui, linha DJI, porque eu sei que de repente é a sua, que você trabalha, e é da grande maioria do mercado, tá? O asa fixa, ele tem uma operação mais complexa, ou seja, para pilotar um asa fixa tem que ter um piloto muito bom, tá? Por que muito bom? Porque, cara, o pouso e decolagem dele não é na vertical, você tem que fazer isso, ele é muito suscetível ao vento, então qualquer problema, virada de vento, térmica, tem que ter alguém que consiga trazer ele para o chão, tá? Então é uma operação muito mais complexa. Enquanto que no multirotor é uma operação muito mais simples. Eu brinco que até uma criança consegue operar um multirotor. É muito mais automatizado, pouso e decolagem na vertical. O que é o grande diferencial? Um asa fixa, quando ele cai, você consegue reaproveitar a eletrônica dele. E, por exemplo, se você pagou 60 mil reais no asa fixa, você vai pagar em torno de uns 5, 6 mil reais para trocar toda a estrutura dele, aproveitando a eletrônica. Então, basicamente, você tem um novo equipamento com uma antiga eletrônica. Consegue voar com ele tranquilamente, fazer projetos, beleza. O multirotor, qual que é o grande problema? Se ele cai, é um tijolo caindo, ele não cai planando. Então, assim, geralmente, caiu o multirotor, você perdeu o equipamento. Então você pagou, sei lá, 7 mil reais em equipamento, caiu, tem que comprar outro. Então esse é o grande diferencial, tá? Naturalmente, os asa fixa, eles dão maior manutenção. Por quê? Porque, cara, a grande maioria dos asa fixa são feitos por empresas nacionais. As pessoas venderam, sei lá, no máximo 50, 100 unidades. É diferente da DJI que vendeu milhões de equipamento. Então, naturalmente, ele também dá mais problemas, tá? Então, a questão é isso. A manutenção pode ser um pouco mais vantajosa em relação ao multirotor, só que o multirotor dá menos manutenção que um asa fixa, tá? Lembrando aqui também que um asa fixa ele é mais caro e um multirotor ele é mais barato, tá? Como você pode ver, o custo-benefício vai depender muito de como que é o seu mercado, de como que é a sua empresa, tá? Mas geralmente, via de regra, começa com multirotor. Quando o negócio começa a crescer e você começa a perceber que está muito complexo lidar com áreas grandes com multirotor, é hora de você ir para um asa fixa, tá? Bom, e agora falando um pouco de atuação no mercado, tá? Como que você pode atuar no mercado? Você pode atuar no mercado como um profissional,
E aí, como que seria um profissional? Eu trouxe algumas características aqui que você precisa para atuar como um profissional, ou seja, eu vou ser contratado por uma empresa que faz topografia com drones, tá? Então, o perfil tem que ser especialista e focado, ou seja, você tem que saber de cabo a rabo ali as etapas do projeto de mapeamento aéreo com drones, e você vai ser o cara responsável por solucionar os problemas. Então, você tem que ser focado, tem que ser detalhista, tem que olhar ali cada etapa minuciosamente. Você pode ser também, por exemplo, um piloto de drones ou um cara que vai processar os dados, tá? Piloto de drones ali, você tem mais uma, vamos dizer assim, mais uma capacidade de pilotar diferentes tipos de aeronave. Tem que ser um cara também detalhista, que consiga seguir um checklist ali. Porque qual que é o maior problema dos pilotos? Você começa a ganhar confiança e não começa a seguir mais o checklist de operação. Aí o que acontece? Esquece de fazer algumas partes, algumas etapas do checklist, e de repente a aeronave acaba caindo por conta disso, tá? Então é interessante o piloto também ser aquele cara cuidadoso, aquele cara que parou a operação, vai limpar o equipamento, vai guardar. Então a gente também teve já, na outra empresa que eu sou sócio, a gente teve já contato com vários pilotos e a gente percebe que aquele piloto que ele é focado, que ele é detalhista, cuidadoso, é ideal aí, tá? Pro mercado. Processamento de dados, cara. Processamento de dados tem que ter um conhecimento técnico maior, tem que ter um senso crítico maior, porque processamento de dados é o coração de um projeto de mapeamento aéreo com drones, é a parte mais importante, tá? Então é vital que a pessoa que esteja ali, ela tenha um embasamento técnico, que ela tenha uma experiência também em processamento. Por quê? Porque qualquer problema que dá, ela vai ter que identificar, cara, já tive um problema parecido com isso, ou de acordo com esse problema pode ser isso, 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 e vai ser ele que vai minuciosamente analisar esses dados, processar e gerar produtos finais, tá? Então requer um pouco mais de conhecimento técnico nessa área. Você pode ser também um profissional que faz a geração das soluções. Por quê? Porque o mapeamento aéreo com drones, a topografia do terreno, você vai gerar a topografia do terreno. Aí um engenheiro especialista, um cara que tem know-how, ele vai pegar essa topografia e vai projetar, fazer um projeto de engenharia em cima disso. Por exemplo, vai fazer um projeto de linha de transmissão, um projeto de estradas, ou ele vai fazer um projeto de loteamento, ou qualquer coisa que seja. Então, seja, esse profissional, ele já é um profissional ainda mais técnico, é um profissional com mais experiência, um profissional mais gabaritado, beleza? Você pode ser um gestor de projetos. Cara, gestor de projetos é um perfil mais de liderança, então é um cara mais comunicativo, é um cara mais empático, que sabe mais conversar com as pessoas, que sabe motivar as pessoas, extrair o melhor de cada um da equipe. Então, assim, ele tem que ter um conhecimento técnico para acompanhar o projeto, mas o grande diferencial desse profissional é o relacionamento interpessoal. É o cara que tem empatia, é o cara que, tipo, sabe se portar, ele sabe explorar o melhor, ele sabe ser amigo, mas também sabe cobrar resultado. Então ele tem umas características interpessoais maiores do que a característica técnica. Porque você concorda que esse cara ele vai estar gerindo o especialista técnico, o cara que vai resolver o problema. Óbvio que ele tem que ter um conhecimento técnico para conseguir cobrar, para saber o que está certo e o que está errado. Ok? Mas o grande diferencial disso é aquele líder de equipe, é o cara que vai conseguir entregar no prazo determinado, com o recurso oferecido e com o máximo de qualidade possível, beleza? Líder de equipes, que seria basicamente o mesmo perfil, e agora liderando várias equipes ali, então ele é um degrau acima do gestor de projetos. Já fui gestor de projetos, já tive experiência em liderando uma equipe, agora eu vou liderar várias. Então esse seria o líder de equipes, tá? E o analista de qualidade. Analista de qualidade é aquela pessoa que vai ficar analisando a qualidade do projeto de todas as etapas, tá? Pode ser que você, como gestor de projetos, também seja um analista de qualidade, você como especialista também seja um analista de qualidade, mas é importante saber que a análise de qualidade já tem que vir depois de cada etapa para garantir que o produto gerado vai necessariamente atender as expectativas do cliente, tá? Uma outra forma de você entrar no mercado é como empreendedor, ou seja, eu quero abrir um negócio e aproveitar a oportunidade desse mercado que está crescendo, tá? Qual que é o perfil dessa pessoa? Cara, comunicativo e estratégico, tá? Então, assim, por que comunicativo e estratégico? Comunicativo porque, basicamente, a função de uma empresa é se comunicar com o mercado, dizer, olha, eu sei fazer isso muito bem feito, eu resolvo esse problema e, através disso, conquistar novos clientes, tá? Então vou dar um parênteses aqui. Você quer empreender no mercado, tenha na sua cabeça que você vai... Que problema você resolver do mercado? Uma empresa, ela nasce para resolver problemas. Quanto maior, mais difícil o problema que você resolve, mais lucrativa é a sua empresa. Quanto mais pessoas possuem esse problema, mais lucrativa é a sua empresa. Por quê? Porque você tem mercado para você crescer e escalar a sua empresa.
Então vai com esse pensamento. Quer empreender? Eu soluciono o problema. Um cliente me procura, eu tenho que solucionar o problema dele. Por quê? Porque é muito comum, às vezes, a pessoa, tipo assim, o cara contratou uma empresa e a empresa fica trazendo mais problemas pro cara, reportando o problema. Cara, você foi contratado para solucionar problema. Óbvio que chega em um determinado momento que tem que conversar com o cliente, tem que reportar, mas, cara, deixa isso pro último caso. Resolva tudo isso em casa primeiro e reporta pro cliente somente a solução, beleza? Uma grande característica aqui que você tem que ter, desenvolver a área comercial. Então é muito comum, eu vejo, que as pessoas que entram nesse mercado, ela tem um perfil mais técnico. Geralmente a pessoa que tem um perfil técnico, ela não tem um perfil comercial. Ou seja, ela não é muito comunicativa, não gosta muito de lidar com pessoas. Então se você pensa em abrir um negócio, pensa em se desenvolver na área comercial. Por quê? Porque, cara, vendas é o coração da empresa. Se não vender, a empresa quebra. Se você não é o cara de vendas, procura um sócio, então, que possa ser o vendedor. Mas, ou seja, tenha alguém com características de vendas dentro. Por quê? Porque eu vejo, é muito comum eu ver empresas que são boas tecnicamente, mas que não conseguem se manter no mercado porque não tem uma estratégia comercial, não tem alguém ali que gosta de fazer o comercial, que é o coração da empresa, tá? Você vai ter que entender as etapas do projeto de forma macro, tá? Não necessariamente, especificamente, cada coisa. Você tem que ser bom em entender o mercado de atuação. Então, ou seja, entenda muito bem qual mercado que você está, a sua região, o potencial no Brasil e, cara, esteja próximo do seu cliente para entender exatamente qual que é a dor dele, o que ele pagaria ali para ser solucionado. Então, tenha o seu cliente como parte do seu negócio. Se comunica muito com o seu cliente, porque é ele que vai dar o direcionamento de que você tem que produzir. Geralmente o que as empresas fazem? Ela produz um produto e fica buscando o cliente para encaixar naquele produto. Sendo que a lógica ela é o contrário. Você encontra potenciais clientes, estuda, conversa com eles e produz solução para eles, tá? Basicamente é isso. Ter um network ativo. O que é network? Cara, rede de contatos. Isso é muito importante. Eu, como empresário, é muito importante eu manter minha rede de contatos, pessoas que trabalham com a mesma coisa, mas vão no mesmo segmento e conseguem me dar insights, conseguem me dar ideias. Se eu tiver algum tipo de problema, eu sei onde recorrer. Então é importante ter isso também na sua rede de contatos. Você tem que ser um líder e também tem que saber gerir com pessoas. Então, cara, isso é essencial se você quer ser empreendedor. Você tem que lidar com pessoas, tem que gerir pessoas, então isso você tem que gostar de fazer isso e se especializar para isso, tá? Porque muita gente também acha que isso é um dom, uma pessoa nasceu com dom. Não existe isso. Tudo é treinável. E mesmo que você tenha o dom, você precisa treinar. Porque o dom por si só, se não tiver ali consistência, se não tiver disciplina, não vai te levar a lugar nenhum, tá? Então é importante que você tenha que estudar isso cada vez mais, se aperfeiçoar nisso, beleza? E gestão de processo, porque basicamente, cara, a empresa é um sistema. Então você tem que ter um processo ali rodando, porque se a empresa depende de você para tudo, então você não é empresário, você é um funcionário da sua empresa, tá? Com algumas regalias. Então o certo é a empresa ser um sistema que ela funcione ali sem que necessariamente você esteja presente. Então você tem que criar um processo bem redondinho, encontrar pessoas certas para manter esse processo, para conseguir tocar esse processo. Beleza? Bom, então era isso que eu tinha para falar para você aqui nessa aula, falar um pouco do tamanho do mercado, falar um pouco de como que funciona as etapas do mercado de mapeamento aéreo e quais são as oportunidades para você entrar, tanto como profissional, tanto como empreendedor, beleza? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre, mais aprofundado, dos produtos gerados através do processo de mapeamento aéreo, topografia com drones e para que eu uso esses produtos. Então já é para você mapear um pouco de tipo de solução, o que eu posso gerar, o que eu posso oferecer para determinado mercado. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais em produtos, beleza? Então eu vejo você na próxima aula. Até mais!